Uma coisa que eu acho muito importante é uma palavrinha tão pequena, né? Falar não. Então, tem muita gente com dificuldade de falar não. E aí eu acabo assim, sim, sim, sim. E por não falar não, a gente evita, a gente se mete em cada, né, enrascada, atropela todas as coisas. Então, assim, como que vocês se desenvolveram aí? Porque você tem que saber falar não, o que é estratégico, o que não é, como que você encaixa? Dê alguns conselhos aí para os ouvintes, para nossa audiência, do aprender a falar não, como vai aumentar a sua produtividade. Ótimo. Eu acho que um bom balizador é quando você vê alguém vendendo alguma coisa. Né? Se você se sente muito pressionado a comprar, provavelmente você é uma pessoa que tem dificuldade para dizer não. Então, naturalmente, eu não sou uma pessoa que me sinto pressionada a comprar as coisas quando alguém me oferece. Eu ando tranquilamente numa loja e, claro, eu prefiro, né, que a pessoa não invista o tempo comigo. Fala, aquela famosa tô dando uma olhadinha. Mas o papel do vendedor é te convencer, de fato. E cada não que ele tem se aproxima mais do sim para ele. Se você entrega não para tudo, você vai ter vários problemas, né? Problemas financeiros, você vai facilitar a vida do vendedor também. Imagina se todo cliente fosse como você. E aí, falando de demandas, eventualmente você tem que começar dizendo não para o seu líder. É a primeira pessoa que você tem que saber dizer não, porque é isso que ele espera. A gente é contratado como mentes pensantes justamente para a gente saber o que é importante e conseguir ter argumentos para falar não. E não é um simples e puro não, né? Plano de tal, faça tal coisa para mim, por gentileza. Não vou fazer. A gente não tá falando disso. É exatamente o contrário. Você precisa agir como um advogado do que você acredita. Então, foi pedido para você fazer alguma tarefa, você acredita que aquela tarefa, se ela for priorizada hoje, vai deixar de entregar um projeto importante? Você precisa saber negociar. Isso aqui falando para as pessoas que têm um direcionamento. Quando a gente chega no C-Level, que é aquela pessoa que ela tem que trabalhar por si mesma, né, ela tem que demandar a agenda, você precisa saber dizer ainda mais não, principalmente para o seu time também. Porque você vai ser interrompido o tempo todo. A gente lida muito com isso. E tem se misturado muito liderança com paternalismo. Verdade, Nato. O líder ser aquele cara que, poxa, eu tenho que fazer tudo. Tem que amarrar o cadarço do sapato do fulaninho porque ele não aprendeu em casa. Cara, você tem que delegar, dar direcionamento, mas você tem que priorizar as atividades que vão levar a companhia para frente. Então, algo que a gente traz muito é a agenda do líder também. Eu defino ali esses time box, esses tempos para fazer a estratégia acontecer, para ter um momento de one-on-one com o meu direto, para ter ali um tempo com o meu cliente. Naquele tempo que a gente vai falar entre 30% da agenda congelada, né, entre 30% e 40%, a gente não está falando de congelar a agenda em 100%, não é negociável. Então, lembrando aqui de uma experiência que eu tive quando eu liderava líderes, o fogo estava pegando na operação. Assim, eu cuidava da operação, mas também cuidava da qualidade. E o dia a dia de quem trabalha na operação é assim. Só que o pessoal estava muito assustado. E eu já tinha dado o direcionamento que eu precisava. E aí eu fui fazer meu one-on-one com a minha supervisora da qualidade. E aí ela ficou assustada, porque eu a chamei para o one-on-one, sendo que estava agendado para aquele horário. Ela falou, nossa, mas como assim, né? A gente vai fazer mesmo hoje? E, vamos fazer. Eu me comprometi em fazer. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer essa semana, muito provavelmente a gente vai estender em uma semana o que a gente precisa entregar. Então eu disse não para minha própria intuição. E deixando a disciplina tomar lugar. Porque se eu fosse agir pela emoção, eu ia ficar na operação o tempo todo. Até aquele... E eu não precisava. Eu já tinha delegado. Então acho que é um pouco sobre falar não para nós mesmos, para fazer a disciplina do que a gente permite, do que a gente nos comprometemos em fazer acontecer, e não para aquelas pessoas que estão tentando ali, eventualmente, com toda boa vontade, mas interrompendo a gente o tempo todo.
Então você vai precisar dizer não. Não consigo agora, vamos agendar depois. Ou você vai falar com o seu líder, né? Quando a gente está falando de um colaborador. Você vai precisar convencê-lo de que aquela sua opinião faz sentido e dizer com jeitinho, né? Convencê-lo sobre o caminho que você acredita para entregar aquele projeto e por que não fazer aquilo naquele horário. Eventualmente, se você não conseguir convencer, a gente vai fazer, claro, a hierarquia acontecer. Isso é importante também, né? Se a outra pessoa tem argumentos mais válidos que os seus, é importante. Mas a gente, colegas de trabalho, chega do lado na cadeira, né? Tem muito disso também. Chega do lado, você está concentrado, alguém chega... Tenha essa ciência de que você vai precisar falar não também para esses momentos. Porque senão a gente vira a prioridade de todas as outras agendas, menos da nossa. Perfeito, Renato. E faz muito sentido a gente dizer não quando a gente tem muita clareza do que precisa ser feito. E não é questão pessoal. Eu quero ser o cara chato, eu quero ser o cara que não colabora, não coopera, sai falando não para todo mundo. Não. É uma questão de objetivos e objetivos não só pessoais. Objetivos do grupo, do colegiado. A gente fala muito sobre esses pontos, já está dentro do nosso código de cultura. Primeiro, a gente olha para os objetivos da companhia, os objetivos do time e os objetivos do indivíduo. A gente nunca inverte essa ordem. Jamais. Empresa, time, pessoas. Tá? Então, se a gente está, por exemplo, dizendo como um executivo, como um líder, como um gestor, estou dizendo não para alguém naquele momento, porque a gente está pensando no time. Se esse gestor não está pensando no time nem na empresa, aí sim é o egoísmo. E não é o que se espera, é um outro problema, que é um problema de comportamento, é um problema cultural. Tá? É um desvio de caráter, eventualmente, mas isso aí é exceção. É o que a gente entende. Sim. Então, não está muito ligado a pensar maior e pensar melhor. E alguém tem que fazer esse papel. Imagine você com um filho, se fosse democracia a casa, né? Você tem 3 filhos, tem o pai e a mãe. Democracia, os 3 caras vão entender que doce tem que ser comido no café da manhã, no almoço e no jantar. A democracia venceu e o colapso da família também. De forma geral. Exato. Então não é sobre democracia. Quem está nas esferas mais altas tem por que estar lá, tem um nível de senioridade, é o que se espera, até porque se não tivesse a empresa entraria em derrocada. Então tem um nível de proficiência, de senioridade para tomar algumas decisões. Nem sempre a gente vai ter uma combinação, um acordo de todas as partes. Olha que todo mundo entendeu que é esse o caminho, mas se uma decisão foi tomada, se um não foi dado, a gente tem que perseverar em conjunto com os objetivos da companhia. Então, acho que é muito sobre isso. E quanto mais a gente vai subindo, já que esse é um papo de negócios para pessoas e profissionais de forma geral, mas especialmente para diretores, especialmente para donos de empresa, para líderes empresariais, quanto mais a gente sobe essas cadeiras de liderança, mais a gente tem que ter consciência de qual é o nosso papel, a responsabilidade que nos cerca. Então, quando eu fecho meus olhos, coloco aquele tapume, né? Não lembro o nome daquilo lá, que cega o cavalo e você só olha para um lugar, um líder não pode ter esse tipo de ação, porque as minhas decisões vão reverberar para todo o time, para todo um contexto. Toda vez que eu faço um deep dive ali e é operacional, eu estou certamente deixando muito recurso na mesa. Eu estava discutindo hoje com clientes sobre isso. Diretor e gerente tendo que fazer muitas propostas e tendo que visitar muito cliente. Ele pode fazer proposta? Pode. Pode visitar cliente? Deve, mas com um olhar diferente do operacional. Tem que ser com um olhar de gerar mais valor, de entender a voz do cliente, gerar relacionamento, não como alguém operacional. Ou seja, por alguém não estar fazendo o seu trabalho lá atrás, porque não foi corretamente delegado na gestão do tempo que a gente está discutindo hoje aqui, toda a cadeia produtiva da empresa está sendo afetada. Então, sim, quando eu não faço aquilo que precisa ser feito, certamente tem prato caindo e eu sequer estou enxergando.